Salve família, a paz do Senhor Jesus. É uma honra, um prazer muito grande poder estar aqui junto com vocês. E eu espero poder trazer uma palavra do coração de Deus para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Vocês estão acordados aí? Eu só acredito se vocês levantar e dizer glória a Deus. Eita, glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor aí, ó, bem forte. É para ficar acordado, hein? Amém? É maravilhoso a gente poder entregar a nossa primícia para o Senhor Jesus. É muito maravilhoso, é tremendo. É a nossa vida, a nossa alegria. E hoje você está aqui pela manhã entregando a sua primeira parte, né? Seria domingo, dia do descanso, e você está entregando para o Senhor a sua primícia. E isso eu tenho certeza que o Senhor está aguardando para devolver na sua vida grandes coisas. Você crê nisso? Crê nisso? Eu quero só ver se vocês estão acordados aí. Então a palavra que Deus colocou no meu coração se chama a cultura do reino. E eu tentei por muitas vezes durante essa semana alterar essa palavra, pensar em outras coisas, e o Senhor vinha martelando. E eu quero trazer a você, né, da mesma maneira que Deus trouxe no meu coração, também para as pessoas que estão nos acompanhando aí pela transmissão em outros países, em outras cidades, que essa semente você possa disseminar ela, que você possa usar ela para alcançar outras vidas, e assim nós estaremos cumprindo o nosso papel no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Posso orar um pouquinho? Fecha os teus olhos, não pode dormir, fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua presença, humildemente, Senhor. Eu sei de onde o Senhor me tirou, sei da minha insignificância, a minha pequenez. E hoje eu me coloco aqui como Teu servo, Pai. Peço que Tu uses a minha vida para falar com os meus irmãos. Mas eu também sei, Senhor, que a cada vez que apregoamos o Teu Evangelho, a Tua Palavra, o Senhor fala conosco. O Senhor fortalece em nós as raízes, as sementes que precisamos para alcançar, Senhor, a promessa da terra prometida. Por isso, Senhor, fala conosco, que o Teu Espírito Santo nesse momento venha, Senhor, de maneira extraordinária pairar sobre nós. Que nós possamos ser controlados, abençoados, que esse ambiente esteja totalmente controlado, que nenhuma alma, vida, pessoa que aqui está ou que está em casa agora seja dispersa, Senhor. Nós repreendemos as trevas e determinamos que o Senhor tem autoridade, soberania e poder sobre todos nós. Aqueles que creem, digam eu creio. Diga amém e diga graças a Deus. Amém. Pai, muito obrigado pela oportunidade. Eu de fato achei que nunca mais iria pregar a palavra do Senhor para uma igreja, porque na minha caminhada chegou um tempo em que eu me perdi, né? E quem está aqui hoje é um servo arrependido, alguém que encontrou no olhar de cada uma das pessoas que aqui está, encontrou a misericórdia do Senhor, encontrou a confiança do Senhor. E eu quero honrar isso com todo o meu coração durante toda a minha vida, até que Deus nos leve para uma nova terra. Amém? A palavra que apagou agora não vai ter mais, não está funcionando? Glória a Deus, vamos lá, vamos nós aqui então. É a cultura do reino. Repita para o seu irmão, a cultura do reino. A unção do pastor, do pai está sobre o filho. Amém? Toda hora vai olhar para o lado e vai falar. A cultura do reino. Amém? Então começa assim. Somos chamados a compreender o propósito de nossa existência nesse mundo. E mesmo sabendo que nossa essência foi criada para habitar em um lugar de comunhão perfeita, o jardim fechado de Deus, regado pelo Espírito Santo, e desde o início o Criador nos formou com intenção e intimidade e cuidado. Amém? Então, muitas vezes a gente se depara com essa pergunta, a gente pensa, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Né? E de fato o Senhor nos criou e nos colocou em um jardim onde nós tínhamos todo o suprimento, né? A grandeza de Deus, a soberania de Deus é tanta que Ele nos deu a semente, Ele nos deu o fruto, Ele plantou, Ele mesmo regava, Ele mesmo cuidava, e nós só tínhamos que desfrutar, não somente dos suprimentos, mas da Sua presença. Só que chegou um dia em que algo aconteceu. Eu quero, antes de falar sobre esse dia, quero que você possa abrir a sua Bíblia aí comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 2, do versículo 7 ao 9, nós vamos fazer a leitura agora. Posso tomar aguinha ungida aqui então, pai? Eu nem combinei com louvor, eu vim combinando com louvor, né? A gente não combinou nada, né? Glória a Deus.
Quem achou, diga amém. Está escrito: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida. Repita comigo: a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu continuo. O homem, aqui. O homem foi formado do pó da terra e recebeu o fôlego de vida de Deus. Amém? Então nós entendemos que Deus realmente ele se preocupou com tudo. Mas chegou um momento em que no meio desse jardim Deus colocou uma árvore chamada árvore da vida. Eu acredito que seja a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós estamos sobre a presença dele, nós não temos necessidade de nos preocuparmos mais com a vida ou com a morte. E no meio desse jardim havia uma árvore também, conhecida como a árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento do bem e do... Você já parou para pensar que quando nós queremos comer dessa árvore, quando nós queremos ter conhecimento demais, discernimento demais, nós acabamos por nos perder no caminho. Nós acabamos por entender e querer ser pessoas que não dependem mais de Deus, pessoas que querem ser independentes. Eu quero que você olhe para o seu irmão de novo, dá uma apertadinha nele assim e diga assim: pastor, é chato mesmo. Fala para ele: pastor, é chato mesmo. Diga assim, ó: Deus te fez, Deus te criou para ser dependente dele. Amém? Olha para mim aqui, ó. Nós não fomos criados para ser independentes. Nós não fomos criados para decidir todas as coisas. Deus até nos deu o livre-arbítrio, que é o poder de escolher. Mas todas as vezes que nós escolhemos sem a presença de Deus, as coisas dão errado. É ou não é verdade? Todas as vezes que a gente faz alguma coisa sem orar, que a gente faz alguma coisa sem depender do Senhor, nós acabamos por dar com os burros na água, como diz, né? E eu quero que você entenda, Deus vai falar conosco aqui sobre a cultura do céu. Nós precisamos entender que essa cultura do reino ela foi quebrada e existe um padrão que vem quebrando isso em nossas vidas. E nós precisamos ter o conhecimento disso para que nós possamos enfrentar, combater e vencer esse inimigo. Amém? Então aqui, como forma, eu quero denunciar esse inimigo. Eu quero mostrar à luz da palavra para você qual é a forma que ele trabalha, o que ele faz para nos atrapalhar, para nos tirar dos propósitos de Deus, da cultura de Deus. Amém? Eu quero que você então possa entender, eu vou ler mais um pouquinho aqui, ó, que nesse ambiente perfeito, Deus já nos confiou um princípio essencial, o livre-arbítrio. E essa capacidade de escolher revela a honra e a obediência que devemos a quem? A quem? Eu quero ver se vocês estão acordados. A quem? A Deus. Amém? Então, antes mesmo da criação, eu vou falar para vocês um pouquinho da origem do mal, onde tudo começou. No reino dos céus ocorreu uma rebelião liderada por Lúcifer, Satanás. Ele, tomado pelo orgulho, buscou ser semelhante ao Altíssimo, levando a sua queda. Você pode abrir comigo em Isaías, no capítulo 14, por favor? Não está rolando aqui, né? O ideal seria que fosse aqui para a gente ler junto, mas amém. Todos acharam aí? Parar mais um pouquinho. Isaías 14, do 12 ao 15. Amém? Vou ler para a gente não ficar muito tempo aqui parado aqui, então. No versículo 12 diz assim, ó: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus.
eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado no santo monte. Amém? Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol você será levado, ira ao fundo do abismo. Amém? Então o que está falando aqui? Está contando um pouquinho, né, de maneira ilustrativa, né? O profeta Isaías está falando um pouquinho sobre a queda de Satanás, sobre o que aconteceu no reino dos céus, e o que tomou o coração dele, a vaidade, o orgulho, a maldade, que fizeram com que ele deixasse de ser um exemplo aonde ele estava e passasse a ser um exemplo para nós hoje de desonra. Olha para o teu irmão e diga assim: a cultura do céu, fala para ele, a cultura do reino é baseada em honra e obediência. Amém? Então a cultura que Deus tem pra gente, para mim e para você, ela é baseada na honra. Só que Deus criou Lúcifer, e eu quero falar para você também aqui em Ezequiel 28, do 12 a 17, se alguém quiser achar, acha, eu vou ler aqui, para não ficar muito cansativo para vocês, mas quero que você preste muita atenção. Se você gosta de estudar a palavra, né, nossa escola do saber, e você quiser marcar essa palavra aí na sua Bíblia, você pode marcar em Ezequiel 28, do versículo 12 ao 17, onde diz assim, olha, fala um pouquinho mais, relata um pouquinho mais de como aconteceu isso. Prestem atenção, não se dispersem, olhem para mim aqui depois que vocês lerem. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Está falando do Satanás, ó. Você estava no Éden, no jardim de Deus, e todas as pedras preciosas o enfeitavam: o sardil, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, jaspe, safira. Ele era cheio de pedras, ó, carbúnculo, a esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Então veja só, antes de seguir lendo aqui um pouquinho, só quero destacar para você, até quando o anjo querubim da guarda do Senhor, Lúcifer, foi feito, ele foi feito com honra, o Senhor o honrou, assim como o Senhor honrou a mim e a você. Nós estarmos nessa vida, temos a oportunidade de estar aqui nessa terra, é uma honra ser criado pelo Senhor, é uma honra receber o sustento do Senhor, é uma honra fazer parte dessa família chamada S-House. É uma honra estar aqui hoje sentado, podendo ouvir a palavra e tendo a oportunidade de levar essa palavra para outras pessoas. Mas muitas vezes nós distorcemos isso, porque queremos nos colocar no lugar de quem criou e não sermos a criatura, a criação, os filhos. E segue falando assim, ó, você foi ungido, versículo 14, como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou o quê? Maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou, e por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Agora o versículo chave que eu quero que você guarde no seu coração. Seu coração tornou-se orgulhoso por sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Amém? Você entendeu? Você conseguiu entender aqui a história? Eu vou simplificar para uma maneira que todos consigam compreender. Então houve uma guerra nos céus. Lúcifer, ele achou que podia passar de Deus, podia usurpar o trono do Senhor, achava que podia governar de uma maneira melhor, que ele poderia ser soberano. E com isso, ele não somente se corrompeu, mas a palavra diz que ele também convenceu a terça parte dos anjos a cair junto com ele. Como castigo, o Senhor o tirou, o privou da glória da presença, e ele foi colocado, jogado à terra como um exemplo.
Eu te pergunto, muitas pessoas quando ouvem essa história, quando falam sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando ouvem falar sobre livre-arbítrio, elas falam uma coisa, elas dizem assim: para que Deus deu livre-arbítrio então? Por que Deus nos criou? Mais perto? Obrigado. Por que Deus nos criou? Por que Ele deu essa capacidade de escolher o bem e o mal? Por que eu já não nasci sabendo fazer só o bem? Porque Deus, Ele não quer que eu e você sejamos um fantoche. Deus, Ele quer que eu e você tenhamos a escolha, né, entre honrar, né, e isso seja algo em nós que seja, como é que eu vou dizer para você? Espontâneo, né? Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Quem já é pai? Você não percebe quando seu filho chega para você e ele quer algo e ele vem, sabe, fazendo a sua vontade? Quem percebe isso? Ele vem com palavrinha doce, né, Gabriel? Ele vem com palavrinha doce, varrendo que ele não varre, é ou não é? Sim ou não? Lavando o prato que geralmente não lava. Não, ele lava, o Gabriel lava, né? Mas a gente não percebe quando o filho da gente começa a vir pelas beiradas, querendo alguma coisa, e muitas vezes a gente se sente até mal porque parece ser interesse. É ou não é? Deus, Ele não quer que o nosso relacionamento com Ele seja interesse. Na verdade, um ser supremo, dotado de sabedoria, de conhecimento, onisciente, onipresente, Ele não espera que essa seja a honra que nós oferecemos para Ele. Na verdade, nós nem deveríamos estar aqui pregando sobre honra, porque nós precisaríamos entender que tem que ser espontâneo, eu tenho que ser grato. O amor que eu tenho pelas pessoas que me socorrem, que me ajudam, eu preciso enxergar Deus nessas pessoas. Eu preciso enxergar que essa obra, esse lugar que você está aqui, é a representação do amor de Deus na minha e na tua vida. A gente precisa compreender que a paciência das pessoas que nos cuidam, que o esforço, as perdas, os sacrifícios, tudo isso é porque Deus tem um plano na minha e na sua vida. E Ele quer fazer da sua vida também a mesma coisa que faz na vida do nosso pastor, da nossa pastora, dos nossos líderes, presbíteros, diáconos. O plano do Senhor é que você, no determinado tempo, depois de ser curado, você possa também ser usado para que essa obra venha crescer cada vez mais. Mas para isso eu preciso entender esse padrão. Para isso eu preciso compreender que eu não posso mais cair nos mesmos lugares, que eu não posso ter mais as mesmas respostas para as ofensas, que eu não posso mais deixar o orgulho, o ego tomar o lugar no meu coração que pertence a Deus. Você está conseguindo entender até aqui? Presta atenção, olha para cá. Quem dispersou um pouquinho o pensamento é normal, porque Deus despertou um gatilho em você, você foi lá em outro lugar, mas agora volta para cá. Amém? Está aqui comigo? Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Amém, vamos lá. Eu não posso blear, né, pastor? Então ele desejou erguer-se acima de Deus. E sua rebelião contaminou a terça parte dos anjos, que foram enganados por suas falsas promessas de liberdade. É uma falsa promessa. Quando o diabo fala para você que você pode fazer isso melhor do que o fulano, que o seu líder está errado, que você pode ser melhor que o seu pastor, que você pode ser mais do que a sua mãe, do que o seu pai. Você está entendendo? Sim ou não? Isso são promessas falsas, de uma falsa liberdade, que vai na verdade te aprisionar em um lugar de desonra, que na verdade vai te colocar cativo a uma situação que vai precisar, depois de muita entrega, de muita auto-humilhação, de muita autoconsciência, de muito agir do Espírito Santo, para que você consiga quebrantar o seu coração e o Espírito Santo voltar a habitar e fazer a obra em você. Deixa eu tomar um pouquinho de água, que a creatina está batendo aqui. É que eu estou num novo projeto agora, né? O pastor pregou aquela palavra e eu entendi a importância de cuidar do corpo, né? Vocês já devem perceber que tem um carocinho aqui, né? Então eu estou trabalhando arduamente agora para sair esse carocinho aqui. Não é fácil, né? Mas a gente vai conseguir, amém? Glória a Deus. Esse é o novo projeto. Agora que eu estou falando publicamente, agora a responsabilidade aumentou ainda. Amém? O Will sempre me deu um baita apoio também, o Will. Amém? Então vamos lá então. Apesar disso, a queda de Satanás não faz de Deus o autor do mal. Eu quero que você entenda isso. Em sua soberania, Deus permite que o mal exista dentro de um propósito maior, para que no final toda a criação glorifique o seu nome. Amém?
Então a soberania de Deus é assim. Não foi Deus que criou o mal, mas Ele também deu o livre-arbítrio para aquele antigo querubim chamado Lúcifer. E ele também fez uma escolha. A escolha dele foi desonrar. A escolha dele foi ser afastado do plano. A escolha dele foi querer fazer as coisas da maneira que ele acreditava ser a correta. Amém? Ele também recebeu o livre-arbítrio, mas com isso também ele recebeu a consequência da desobediência. E desde que isso aconteceu, ele trabalha tentando convencer a mim, a você, a toda a criação. Começou lá com Eva, lembra ou não da história? Quem lembra disso? Aí tem gente que diz, era a mulher, mas o homem deu permissão. Gente, presta atenção. Ele vai tentar usar as pessoas que você confia. Ele vai tentar usar as pessoas que têm influência na sua vida. Ele vai tentar usar aquilo que é mais próximo de você para te ofender, para te magoar, para colocar dúvida no seu coração. Eu estou denunciando ele aqui agora. Eu quero que você entenda que você tem um compromisso, uma responsabilidade de guardar, sabe, essa palavra, esse fogo, essa chama do Senhor, para que você consiga vencer nos momentos decisivos na sua vida. Porque senão nós vamos continuar tropeçando, levantando. O Senhor perdoa, a gente tropeça, levanta, e a gente não vai chegar em lugar nenhum assim. Nós precisamos chegar em um lugar chamado Reino de Deus. Amém? E é fácil chegar nesse lugar, gente? Pode responder aí, é fácil ou não é? Não é fácil. Mas o Senhor Jesus tornou isso possível. Aquilo que era impossível, através de Jesus Cristo, se tornou o quê? Possível. Amém? Vamos seguir aqui então. Meu abençoado, muito obrigado, Cris. Então eu quero falar um pouquinho agora sobre o veneno da serpente, que é a desonra. Se a cultura do céu é a honra, o veneno dessa serpente que seduziu a Eva, que fez acontecer um homicídio entre Caim e Abel, sabe, que em diversas circunstâncias entre as passagens influenciou a humanidade para desobedecer e sair fora do propósito de Deus. Eu quero falar para você que isso tudo se originou lá no reino de Deus, quando Lúcifer, ele traiu a Deus. E desde isso o plano de Satanás tem sido esse: convencer outras pessoas a errar e ter o seu mesmo destino. Você já sabia disso? Quem já sabia, levanta a mão. Você lembra disso todos os dias? Cara, eu vou dizer que vou contar uma coisa para vocês aqui. Posso contar ou não? Eu tenho uma vizinha, irmão, glória a Deus, eu vou orar por ela cada vez mais. A gente estende a roupa assim, a gente... Sabão em pó, sabão líquido não é barato, né? O amaciante é barato? E a água e a luz está barato hoje em dia? Imagina lá em casa que são, essa gurizada e usa uma roupa por dia, uma peça de manhã, outra de tarde. A irmã abençoada, ela espera a gente lá, Cris, assim, a gente vai lá, parece que ela espera assim, ela fica na porta, eu acho assim, a gente termina de estender a roupa, o fogão a lenha liga. Isso não estou falando de inverno, gente, estou falando agora, no verão, amém? E dá uma vontade, é ou não é? E aí, o que eu devo fazer? Eu devo xingar essa pessoa? Eu, na minha consciência, ela está errada, é ou não é? Mas aí a minha esposa estava furiosa, eu estava pensando assim, mas imagina se ela não tem gás, é ou não é? Imagina se ela depende disso. Ainda que pareça que ela espera a gente colocar roupa no varal. Amém? Então, quero dizer para você que nós precisamos lembrar de tudo isso, que Satanás é o nosso inimigo, que ele quer nos tirar da presença de Deus, nas coisas simples, cotidianas do dia a dia, porque são nelas que nós estamos vivendo e aprendendo, sabe, a se estabelecer e ser verdadeiramente pessoas que vão habitar no reino de Deus. Eu quero te dizer que nós passarmos pelo jardim e desobedecer e sermos provados a cada dia nas nossas escolhas, isso é o que vai carimbar o nosso passaporte para que a gente possa entrar no reino de Deus. Amém? Mas eu preciso vencer nas pequenas coisas. Eu preciso me esforçar, reconhecer em Cristo, enxergar nele a saída, para que eu consiga verdadeiramente, acorda aí, não dorme, para que eu possa verdadeiramente chegar onde o Senhor determinou para mim. Amém, gente? Vocês estão entendendo até aqui ou não? Parece chato, mas, cara, no final a gente vai entender muita coisa. Então, o veneno da serpente é a desonra. Satanás,
né, personifica a desonra e suas características principais são. Nós vamos falar sobre as características principais da desonra, do veneno da serpente, e eu quero que você seja agora verdadeiro e fiel consigo mesmo. Eu quero que você se analise. Se você detectar isso em você, não é para você desistir, não é para você parar, é para você orar mais, é para você ir ter com o seu líder, com o seu pastor, é para você se humilhar, é para você se quebrantar, aproveitar as oportunidades e acordar enquanto há tempo. Amém? Então olha o que diz aqui, o orgulho, a primeira delas. Um coração que rejeita a correção, aceita ofensas facilmente e despreza a sabedoria. Amém, gente? Então isso é a primeira característica. Um coração orgulhoso que rejeita a correção, aceita ofensas o quê? Facilmente. É aquela pessoa que ela anda na rua e aquele ali está me olhando, né? Sim ou não? E entrei na igreja e hoje o pastor não me cumprimentou do jeito que eu queria. Ih, está acontecendo. Ih, será que o pastor está bravo comigo? Você está entendendo ou não? Vai estar identificando aí já? Isso vai acontecer porque o diabo vai tentar toda hora jogar você contra as oportunidades, as pessoas que têm condição de reverter isso na sua vida. Isso vai acontecer principalmente na sua família, porque ele sabe que a estrutura para que tudo dê certo na sua vida é que a sua família esteja em equilíbrio na presença de Deus. Ele vai tentar lançar ofensa no seu coração, para que no lugar onde deveria haver a gratidão e o amor, comece a ter agora a ira, comece a ter agora a insensatez. Número 2, um falso senso de justiça. Repita comigo, falso senso de justiça. Sacode o teu irmão e diz assim, acorda. Diga para ele, falso senso de justiça. O que é isso? Olha para mim. Uma máscara de boas intenções para justificar falhas ou atingir objetivos egoístas. Você está entendendo? É a segunda coisa. Faz parte da essência de Satanás, faz parte da natureza maligna dele. E ele vai tentar de tudo para colocar isso no seu coração. Primeiramente o orgulho, em segundo lugar, sabe, aquele falso bom samaritano. Estou fazendo bem para ajudar, mas lá no fundo a intenção daquela pessoa é crescer, é subir, é também fazer como Lúcifer, passar do Senhor, ser o soberano. Amém? Número 3, olha para o teu irmão de novo e diz assim, esse é mais chato do que o pastor. Diga para ele assim, ó, divisão. Olha aí. A tentativa de atrair seguidores a semear discórdia, como no caso de Absalão contra Davi. Você conhece essa história, não? De Absalão, de Davi? Que está lá em 2 Samuel 13. Vou contar rapidamente para vocês aqui. Aconteceu um problema muito grande na família de Davi. Davi sendo rei, cuidando do reino. E Satanás começou a tentar jogar dentro da família de Davi. Por quê? Porque nós sabemos que o cumprimento da promessa de Deus, da redenção, ela vem da semente, da descendência de quem? Da tribo de Judá, de Davi, da tribo de Judá. E sabendo disso, a serpente, ela tentou de tudo para que isso não chegasse, para que isso não acontecesse. Mas ele vai conseguir impedir os planos de Deus? Satanás vai conseguir impedir os planos de Deus, gente? Jamais, pastor. É isso aí, não vai. Ele pode até tentar. Alguns vão cair no caminho, mas o projeto de Deus vai permanecer. Amém, gente? Quem vai chegar lá no final? Eu vou chegar em nome de Jesus. É pela fé, é ou não é verdade? Você crê nisso? É pela fé. Então, ele tentando fazer isso, aconteceu, eu não vou falar a palavra aqui porque a gente está no YouTube, né? Mas houve uma violência entre irmãos, né? Aminon causou uma violência à sua irmã Tamar. Aminon, ele era filho de Davi com uma outra mulher. E Absalão era irmão de Tamar. Isso causou uma ofensa muito grande no coração de Absalão.
mas ao mesmo tempo ele aproveitou essa oportunidade para, tendo um senso de justiça própria, fazer aquilo que Deus abomina. Primeiramente, ele ignorou o conselho do pai e a decisão do pai de perdoar. Você está entendendo, sim ou não? Em segundo passo, o que ele fez? Ele achou que podia fazer justiça com as próprias... Você pode fazer justiça com as próprias mãos? Ah, mas e se o fulano fizer algo que é muito grave, você pode? Porque quando a gente faz isso, a gente cai no veneno. Quando a gente faz isso, a gente pega... Está amarrado em nome de Jesus, porque aqui essa água é abençoada, que nem o pastor falou. Amém? Mas é a mesma coisa que você está com um copo de veneno, desejando que a pessoa tome, mas quem toma é você. Você está desejando mal para aquela pessoa, mas quem está fazendo é você que está plantando. Ainda que essa pessoa tenha feito algo para te ofender, a ofensa, ela é uma isca de Satanás para tomar o teu coração. E ele vai tentar de tudo para fazer isso. O nosso coração não pode se ofender. Sacode o teu irmão, nem olha para ele, só sacode ele assim, ó. Assim, ó. Sobre todas as coisas, diga para ele: guarda o teu coração, guarda o teu pensamento, guarda os teus sentimentos, guarda, Deus é maior, Deus vai fazer justiça. Impressionante, porque a gente, quando vê Deus falar lá em Salmos 37, se não me engano, Deus ele vai falar que em breve a justiça vai acontecer. E alguns ficam, mas como assim? Se alguns já morreram e a justiça não aconteceu? É porque o tempo para o Senhor não é o mesmo nosso. Amém? O tempo do Senhor não é o mesmo nosso. Ah, mas eu quero nessa vida. Gente, quando a gente entrar na eternidade, a gente entender o propósito de Deus, a misericórdia dEle, a grandeza dEle, a gente vai entender o quanto o Senhor estava fazendo tudo correto, o quanto Ele estava trilhando o nosso caminho da melhor maneira possível, o quanto a nossa desobediência só nos atrapalhou. Você está entendendo? Amém? E com isso Absalão aproveitou a oportunidade, e ele não somente matou o seu próprio irmão, como ele, promoveu uma maneira de usurpar o reino do próprio pai. Ele não era o filho herdeiro. Matando o irmão, ele se tornou o herdeiro, mas ele ainda precisava matar o próprio pai, ou convencer os valentes, convencer aqueles que apoiavam o próprio pai, para que deixassem de apoiar o pai e passassem a apoiar ele. Com isso ele ficava às portas da cidade, ficava às portas dos templos, ficava às portas dos palácios, tentando convencer as pessoas a seguir a ele. A divisão, ela faz isso. O espírito de Satanás, ele tenta convencer você a ficar contra as pessoas que te ajudam, que te amam. Ele vai tentar de tudo para fazer isso, mas você não pode aceitar. Amém? Fala para você mesmo assim: eu não vou aceitar mais. Diga: eu não vou me ofender mais. Diga: eu vou confiar no Senhor. Talvez seja difícil de fazer isso na prática, mas nós estamos aqui declarando pela fé. Você concorda que o seu irmão vai conseguir? Sim ou não? Eu também concordo, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Nós concordamos, Senhor, aqui diante da Tua presença. Amém. E não somente denuncio na vida de Absalão. Essa revelação Deus nos deu junto com o Vitor, lembra, Vitor, disso? Como também no Novo Testamento a gente vê essa tentativa de novo agora no final, né? Porque Jesus nasceu e Ele veio para nos libertar do mal. Você crê nisso? Você toma posse disso no seu coração? Que Ele tem o poder para remover todos os empecilhos, todas as fortalezas do seu coração, tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que Satanás constituiu como uma fortaleza no seu coração. O Senhor Jesus, Ele tem o poder, Ele tem a autoridade para remover. Amém? E sabendo disso, Satanás, pela última vez, a última tentativa, ele entrou no coração de um homem chamado Judas Iscariotes. E ele também teve uma atitude que aparentemente era uma atitude de honra. Quando Maria, lembra disso? Quebrou aquele vaso com aquele unguento precioso e começou a ungir os pés do Senhor Jesus, passar o cabelo, demonstrando a honra que ela sentia pelo Rei dos Reis. Naquele momento Satanás repreendeu, e parecia que ele tinha uma boa intenção. O que ele falou?
Ele falou: para quê? Para que gastar esse óleo precioso? Por que não vender e dar aos pobres? Mas na verdade a intenção dele era o quê? Roubar, porque ele era ladrão. A intenção dele era que o dinheiro fosse para o alforje, porque no alforje ele teria condição de tomar aquele dinheiro. Isso já é porque Satanás já estava no coração dele há muito tempo. E não bastante, ele traiu Jesus, como se Satanás fosse conseguir, sabe, impedir o plano de Deus. Porque na verdade o Senhor precisava verter o seu sangue, para que o sangue dele pudesse nos purificar de todo o mal. Para que o sangue dele possa nos tirar da condição de sermos filhos de uma cultura da serpente, das trevas, e nos tornarmos filhos da luz, herdeiros de uma cultura que vem da honra, do céu, da glória de Deus. Amém? Você está entendendo a palavra até aqui? Está guardando no seu coração? Essa foi a tentativa que Satanás usou na vida de Judas Iscariotes. E eu quero dizer para você que até hoje a desonra, ela destrói igrejas, famílias, amizades, afastando-nos da comunhão e ferindo corações. Estão ouvindo bem aí? Tá bom agora aqui? Amém? Nós precisamos combater isso, gente. Você concorda comigo? Nós precisamos ter esse entendimento. Quando eu honro alguém, não é porque eu quero chegar em determinado lugar. Quando eu faço a alguém algo, eu não tenho que fazer somente para o meu pai, para a minha mãe, para alguém que pode me abençoar, para os meus pastores, para os meus líderes, não. A cultura do céu é oferecer. Pena que não apareceu, né, Rafa? O Rafa fez uma arte linda, cara. Glória a Deus. Olha que bênção, oh, glória. Glorifica o nome do Senhor Jesus pela vida do Rafa, que hoje às 8 horas da manhã estava me mandando mensagem ali, estava fazendo essa arte, né? E a cultura do reino é essa, são gestos simples. É um copo de água para alguém que é necessitado. São situações onde a gente, sabe, deixa de se achar melhor do que o próximo. Na verdade o diabo quer que a gente se ache melhor do que as pessoas. A gente quer ser o mais rápido, eu não é o melhor jogador. Às vezes eu quero ser o melhor jogador, mas aí depois eu vejo que não dá para mim. Você está entendendo? A gente quer ser o melhor em tudo e aí percebe que a gente fica sozinho quando a gente quer ser assim. É ou não é verdade? É ou não é? A gente se torna sozinho porque ninguém suporta ver isso. A verdade, a pessoa que está vivendo isso, nem ela mesma mais suporta conviver com isso dentro dela. Mas ela continua sendo aprisionada pelo mal. Até que Jesus, ele venha trazer a salvação. Eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar o que Jesus tem para me oferecer. Mas para mim ser liberto, remido por Jesus, eu preciso em primeiro lugar reconhecer os meus erros. Isso é arrependimento. Eu preciso quebrantar o meu coração. Eu preciso entender que tudo aqui nessa terra é passageiro. As ofensas, os prazeres, as alegrias, os lutos, tudo é passageiro. É que o nosso entendimento é que essa terra tem tanta coisa aqui, e o tempo aqui para nós, ele é tão precioso. A gente sabe que é mais tempo, mas eu quero dizer uma coisa para você: nos resta pouquíssimo tempo. Jesus está às portas. Você está vendo o que está acontecendo aí, gente? É na Califórnia, né? Hollywood, é ou não é? Você está vendo o que está acontecendo lá? New Jersey, você está vendo o que está acontecendo? Avistamentos e coisas projetadas no céu, sinais nos céus, guerras, terremotos. Gente, acorda! Não é mais tempo de ficar se preocupando com as coisas que nós temos ou deixamos de ter. É tempo de se preocupar em que eu preciso deixar para trás para chegar nesse reino. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos acordar para isso. A chama precisa queimar em nós. Tem muitas pessoas que nós amamos e que nós nem conhecemos, que ainda nem sabem quem é Jesus. Elas acham que é uma religião, que é um ídolo. Elas não sabem quem é a pessoa e qual é o plano de Deus. E a responsabilidade de quem é? É minha e sua. Faça só assim no teu irmão, não precisa nem olhar para ele para não ficar chato. Só fala assim: a responsabilidade é sua.
Fala para Ele. Quem vai falar? Quem vai contar essa verdade? Quem vai fazer isso? Eu te digo, se nós não fizermos, até as pedras farão. Mas o Senhor confiou a nós essa responsabilidade. Talvez você não goste de mim, nunca tenha tido um tempo de comunhão comigo, de mesa. Você não precisa gostar de mim, mas você precisa me respeitar e me honrar da mesma maneira que eu vou te respeitar e vou te honrar. É isso que é o reino. Esse princípio tem que estar, ele tem que estar no nosso coração. Talvez você erre um dia, talvez você, quando você mesmo esperar, você caiu na roda do escarnecedor e aí ele está tendo um papinho meio estranho. Daqui a pouco, é verdade, né? Opa, me dei conta que eu errei. Agora eu vou tomar e vou viver na roda do escarnecedor porque eu me dei conta que errei? Não, gente, eu vou me arrepender. Eu vou pedir perdão, eu vou me humilhar, eu vou me quebrantar, eu vou me colocar aos pés do Senhor. Eu vou recomeçar. Né, pastor? Como é que é? O dia 0 e amanhã é o dia 1. Amém, gente? O que eu não posso é aceitar esse domínio de trevas. Existe um nome que está sobre todo nome. Existe um Senhor que é soberano e Ele te trouxe aqui hoje. E eu sei que no seu coração você queria que a sua família estivesse aqui. Você que está na transmissão. Você que é num país, numa nação, em um lugar onde de repente está um caos à sua volta, que nem o nosso pastor falava. Você tem essa semente. O nome dela é Jesus Cristo. Esse Senhor Jesus, Ele tem poder para refazer toda a estrutura da sua vida. Mas eu quero te dizer que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Não é o que nós podemos construir aqui. Não está baseado em quantas pessoas estão à sua volta na sua família. Na verdade, há mais alegria numa casa onde há luto do que numa casa onde se faz festas com alegria. Você sabia disso? A cultura do reino é a honra. E Deus estabelece a honra como um fundamento para estarmos em sua presença. Nós podemos ver isso aonde? Nos 10 mandamentos. Nos 5 primeiros nós vemos Deus estabelecendo uma atitude de honra para nós com Ele, com o seu nome, com quem Ele é, com a soberania dEle. Depois nós começamos a perceber que Ele também estipula esses mandamentos para que nós aprendamos a honrar. Se eu cobiçar a mulher do meu próximo, eu vou estar desonrando o meu próximo e a minha esposa. Se eu roubar os bens do meu próximo, eu vou estar desonrando o meu próximo. Se eu matar, nem se fala. Eu vou estar desonrando a Deus, que é o único que tem a decisão de vida ou morte. Então todo o princípio de Deus no reino, ele é formado sobre a honra. Os mandamentos refletem esse princípio ao nos chamar a honrar a Deus, aos pais, ao próximo. A honra deve ser fruto de amor e gratidão. Repete isso comigo. Repete para mim, diga assim: a honra deve ser um fruto de amor e gratidão. Você está entendendo? Não vale se alguém tiver que te impor. Não está valendo. Você vai até aprender com repetição. É que nem a arte marcial, a gente aprende pela repetição. É que nem o futebol lá, como é que chama, mulheres? Os fundamentos, né? Repetição. É que nem, como é que é, Cris? A guitarra, a desça no teclado, é repetição. A gente foi repetindo, assimilou. Aí vai funcionar. Mas se eu entender que esse princípio é só quando alguém está me olhando, é só quando alguém está me cobrando, eu não vou chegar em lugar nenhum. Hoje eu falei feio, eu cheguei atrasado aqui, eu peço perdão para a igreja. Não tem justificativa, né, pai? Eu sei. E eu me senti, eu ia pregar sobre isso, sobre honra, e eu me senti desonrando, mas eu peço perdão porque não foi com essa intenção. E nem faço isso diante de todos para me promover, faço porque sinto no meu coração a necessidade de pedir desculpa para aqueles que estavam aqui desde cedo. Amém? É lógico que coisas vão acontecer na nossa caminhada, imprevistos, é ou não é? Mas essa é a atitude. É isso que Jesus espera da gente. Que a gente fale, que a gente converse, a gente se comunique. É ou não é, pai? Tem que ter a comunicação. A minha falha foi não pegar o telefone, né, Cid, correndo para
Em vez de eu pegar o telefone e avisar. É ou não é? Faça isso. Eu não fiz, nós temos que fazer isso. Amém? Comunicação. Glória a Deus. Ministério do Rafa ali, ó. Comunicação. A honra deve ser fruto de amor e gratidão. E Jesus é o maior exemplo dessa atitude. Ele demonstrou obediência ao Pai e misericórdia por nós. Quem é o maior exemplo? Ih, tá fraco para falar de Jesus, né, Cris? Quem é o maior exemplo? Vocês estão com fome, eu não vou deixar vocês ficar com fome, não se preocupem. Amém? Daqui a pouco Deus vai nos alimentar espiritualmente mais ainda. E depois você vai lá poder fazer seu churrasco, o que você for fazer lá. Amém? Então, que horas são aqui, pastor? Não posso me perder, né? Tá dando no tempo, né, pai? Tá no tempo. Dá uma pancadinha, pai? Amém. Então a honra deve ser fruto de amor e gratidão. E Jesus é o maior exemplo dessa atitude. Agora eu quero ver você gritar: quem é o maior exemplo? Jesus. E aí, glória a Deus. Amém? Ele demonstrou obediência ao Pai e misericórdia por nós. Então o Novo Testamento, eu sou apaixonado pelo Novo Testamento. E eu procuro estar lendo ele sempre, sabe? Sempre lendo ele de novo e relendo, além dos outros livros. Mas ali a gente vê os exemplos práticos de Cristo. Ele sendo Deus, Ele sendo o Senhor encarnado, Ele sendo a essência, Ele sendo o amor à vida, Ele tendo atitudes de humildade, atitudes de amor ao próximo. Você está entendendo? Ele demonstrando como nós devemos agir quando nos ofende, quando nos tratam mal, quando nos traem. E ainda que você diga, é difícil fazer o que Jesus faz porque a régua é altíssima, nós precisamos da ajuda de alguém que se chama Espírito. Mas como eu vou ter a ajuda do Espírito Santo se eu não obedeço? Porque o Espírito Santo ele é nos dado não por merecimento, não por mérito, mas pela obediência. Quanto mais eu me aproximo do Senhor em obediência, quanto mais eu escuto a voz dEle nas coisas simples e cotidianas do meu dia, mais o Espírito Santo começa a falar comigo e me convencer daquilo que eu devo mudar. Ao mesmo passo, se eu desobedeço, quem se aproxima de mim é aquele, e ele começa também a me convencer a fazer coisas que vão desonrar e vão me tirar do caminho do Senhor. Absalão, ele cumpriu o propósito dele nessa terra. Absalão conseguiu honrar o pai, conseguiu, sabe, ele tinha tudo para ser, ele tinha um cabelo comprido, ele era alguém que tinha eloquência, ele era alguém, sabe gente, ele era bonito, ele tinha tudo o que se precisava para ser um rei, mas ele não tinha honra no seu coração. Judas foi escolhido entre os 12 para levar essa semente que nós levamos hoje, mas no meio do caminho também ele se perdeu. E qual vai ser o nosso desfecho? Onde você quer chegar? O que você tem buscado? Pergunta para você mesmo. O que Deus tem colocado no teu coração e você tem feito? Você tem conseguido? Ou você tem deixado os entretenimentos da nossa vida cotidiana, as coisas, sabe, te afastar daquilo que realmente importa, e os teus olhos já não têm sido mais para o bem, os teus ouvidos já têm te contaminado, as tuas mãos já têm tocado em coisas que o Senhor não quer. Eu não estou julgando você, eu estou falando aquilo que Deus está falando para mim e que eu também tenho que me policiar. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Essa é a maior demonstração de honra que possa haver. Alguém entregar o próprio Filho, alguém se entregar, se derramar, ser humilhado, sendo Deus, se colocar em condições iguais e até menores do que as nossas. Isso é digno de honra, gente. E sabe quando é que eu honro isso? Quando eu dou um copo de água para alguém. Sabia? Sabe quando é que eu honro isso? Quando eu faço como os nossos pastores, que olharam para mim e nem me conheciam. Conheciam, acho que da SM, de passagem, de trocar uma ideia, mas não conheciam a minha índole.
Mas os olhos de Deus neles viram uma oportunidade que nem eu mais via. E os olhos do Senhor viram isso também na sua vida, ou não viram? Você não recebeu um lugar de honra? E os nossos pais, quando vê a gente errar, eu lembro da minha mãe, cara. Minha mãe, quando eu estava perdidaço de novo, tentando me levar em psicólogo, me levou em psiquiatras, eu tomando remédios, eu sabia que nada daquilo ia resolver o meu problema. Mas os olhos dela sempre diziam: não, filho, vai dar certo. Talvez ela chorava, né? Num quarto lá, ela não me mostrava isso, mas eu sei que ela estava cansada, exausta, chorava, porque ela não via uma saída para a minha vida. Um dia eu disse para ela: mãe, eu sei porquê, mãe. O meu propósito não é esse, meu propósito é levar a palavra do Senhor. Eu disse para ela isso no meio de um momento de trevas, de sofrimento. Eu olhei para ela e falei: ela disse, tu tá errando, porque ela pensava, vai voltar para tudo isso agora, vai ficar pior. Tadinha, que Deus abençoe ela. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Deus tem te honrado em coisas pequenas. Você que tem um petzinho em casa, às vezes você chega triste, ele não vem felizão para você. É Deus, cara, te dando motivos, até em um animalzinho para você ficar feliz. Só que quando a gente tem essa régua de querer mais, de estar numa posição melhor, a gente passa a deixar de olhar para as coisas simples da vida e valorizar elas, até que a gente perde elas. Em tudo isso, Deus, Ele está moldando o propósito dEle na nossa vida, cara. Em tudo isso, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus nos convida a trocar o nosso fardo pelo seu, que é suave e é leve.